Romanos 9:19, e diz assim a palavra: Tu, porém, que dirás? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que dissestes, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos orar? Pai querido, nós estamos agora diante da sua santa palavra, a autoridade sobre as nossas vidas, que rege o nosso pensamento, que rege o nosso sentimento, que rege o nosso comportamento, as nossas escolhas, a nossa regra de fé e de vida. E queremos pedir que mais uma vez o Senhor nos dê a graça de entendê-la, e que mais uma vez, ao entendermos, que o Senhor nos dê a graça de viver o que entendemos. Nós pedimos isso, Deus querido, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, ainda na carta aos Romanos, mais precisamente no capítulo 15, versículo 24, ele vai nos dizer o motivo pelo qual ele escreve essa carta. Na verdade, um dos motivos pelos quais ele escreve essa carta. E ele fala assim no capítulo 15, versículo 24: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Essa carta é escrita à igreja que está situada em Roma, que nós conhecemos como capital da Itália. Mas Paulo fala que, no versículo lido, que ele então tem o desejo de passar por Roma, mas ele entende que ele pede a essa igreja para enviá-lo à Espanha. Então, Paulo aqui lhe apresenta um desejo: pregar o evangelho na Espanha. E ele escreve essa carta exatamente para pedir ajuda à igreja de Roma, para que a igreja de Roma o envie para pregar o evangelho na Espanha. Então, por que motivos Paulo quer pregar o evangelho na Espanha? Ele vai nos dizer isso no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Ele fala o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então aqui Paulo, mais à frente no capítulo 15 ele fala que tem um desejo que essa igreja situada em Roma o envie para pregar o evangelho na Espanha.
E aqui ele cita os motivos pelos quais ele quer pregar. Claro que não só na Espanha, mas também na Espanha, porque ele disse que quer ser enviado para a Espanha. E ele diz: eu quero pregar na Espanha, porque os pagãos estão debaixo da ira de Deus. Porque eles rejeitaram a revelação de Deus. Eles rejeitaram a verdade de Deus. Na verdade, mais do que isso, eles trocaram a verdade de Deus por mentira. E isso é idolatria. Eles foram entregues então por Deus às suas próprias paixões. E diante desse fato, se tornaram indesculpáveis. E não só fazem isso, mas aprovam os que fazem essas coisas. E mais ainda, Deus não estava recebendo a glória por parte dos hispânicos. Ele estava recebendo a glória por parte daquele povo. E Paulo então tem um desejo que a igreja de Roma o ajude, o envie, o encaminhe a pregar o evangelho na Espanha. Então Paulo, ele entende que para pregar o evangelho na Espanha, ele precisa do apoio da igreja de Roma. E é com esse objetivo, com esse propósito de apresentar o evangelho que ele conhece, que ele está pregando, é que ele escreve a igreja de Roma. A carta aos Romanos, então, é uma carta em que Paulo se preocupa em apresentar o evangelho que ele está pregando, para que os irmãos que moravam em Roma entendessem que o evangelho que Paulo estava pregando é o mesmo evangelho que eles conhecem, o evangelho que os apóstolos pregavam, os demais líderes da igreja. Então essa carta é a carta de alguém que quer ser um missionário. E um missionário que precisa do apoio da igreja. É como se ele estivesse entendendo que precisava ser testado pela igreja, o seu pensamento doutrinário, a sua teologia, a sua pregação, a sua metodologia precisasse ser testada, aprovada pela igreja, para que a igreja o enviasse. Mas ao fazer isso, Paulo também precisa explicar algumas questões que estavam sendo levantadas por seus inimigos. Quem eram os inimigos de Paulo? Em sua grande maioria, judeus não convertidos. Mas também alguns judeus convertidos e que ainda apresentavam ranços legalistas em sua teologia. Havia uma grande comunidade de judeus em Roma. Uma grande população de judeus em Roma. Uma colônia de judeus em Roma. E, consequentemente, havia muitos judeus convertidos e até judeus não convertidos, muitos judeus convertidos na igreja de Roma e judeus não convertidos que falavam contra Paulo. Então, os comentários promovidos pelos judaizantes haviam chegado à igreja e Paulo então escreve, em especial, o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10, para refutar essas acusações que estavam sendo feitas contra ele. Quais eram algumas dessas acusações? Falava-se que Paulo era um apóstata do judaísmo, que Paulo não era um judeu da Palestina, e ele tinha sido então criado na dispersão. E por ser criado na dispersão, Paulo ele não apresentava um judaísmo puro, concreto, correto. Ele não tinha entendido completamente ou direito o judaísmo. Falavam que Paulo estava ensinando contra a lei de Moisés, ensinando contra o templo, e ensinando principalmente contra os 3 identificadores da religião judaica, são a circuncisão, o calendário judaico e a dieta religiosa dos judeus. Então eles acusavam Paulo de ser contra a circuncisão, de ser contra as festas, o calendário religioso, e ser contra a dieta, o que eles podiam e o que não podiam comer. Outros diziam que a doutrina da justificação era, na verdade, uma liberação para se promover a licenciosidade. Diziam o seguinte: olha, se nós somos justificados por Cristo, se não depende das nossas obras, do que nós fazemos, então a gente vai fazer qualquer coisa. Então você pode viver do jeito que você quer, que você vai ser salvo. Eles acusavam Paulo de propagar esse tipo de ideia. Eles entendiam o seguinte: se a salvação é pela fé e não pelas obras, não interessa a maneira como as pessoas vão viver. Isso era uma crítica que eles faziam. Paulo não fala isso, mas eles falavam e criticavam Paulo, acusando de falar coisas como essas. Mas, finalmente, eles falavam algo que, para muitos, era uma prova de que Paulo não era um apóstolo, não era um servo de Deus, não era enviado por Deus. Eles diziam o seguinte:
como a mensagem de Paulo pode ser da parte de Deus, se em todo lugar que Paulo vai pregar o Evangelho, ele é apedrejado, ele é açoitado, instigado por judeus, açoitado por romanos, ele é escorraçado nas cidades. Como que Paulo pode estar pregando uma mensagem vinda de Deus, se essa mensagem está sendo rejeitada? Esse era um tipo de argumento que aos olhos de muitos era um argumento lógico. Porque muitos entendiam, se ele está pregando a verdade, se Deus está com ele, as pessoas vão ouvi-lo e vão aceitar o que ele está pregando. Mas não era o que estava acontecendo em muitos lugares. Paulo, ele mesmo fala que era escorraçado, perseguido em muitos lugares quando ele pregava o Evangelho. Então, se a mensagem de Paulo era de Deus, por que Israel, o povo de Deus, estava rejeitando essa mensagem? Então, Paulo precisava responder esses questionamentos. Ele precisava explicar essas coisas para poder ganhar o apoio da igreja de Roma, porque dentro da igreja de Roma havia muitos judeus convertidos, muitos cristãos convertidos do judaísmo. Então, ele precisava explicar essas coisas. E é exatamente o que ele faz no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11 da carta aos Romanos. Só dando uma revisada no capítulo 9, que nós estamos indo para o final dele, alguns aqui não ouviram as demais mensagens. Paulo, então, no capítulo 9, ele inicia os seus argumentos mostrando uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza por causa da situação de Israel. Por causa que Israel estava rejeitando o Evangelho, rejeitando o Messias, rejeitando Cristo. E ele fala isso no versículo 1 ao versículo 5. E em seguida, quando ele expressa essa tristeza dele pelo fato da nação de Israel estar rejeitando o Messias, ele responde 3 perguntas relacionadas ao fracasso de Israel, e perguntas essas que provavelmente estavam sendo feitas por os cristãos judaizantes que estavam em Roma. A primeira delas, que nós já vimos, eles perguntavam: e quantas promessas de Deus a Israel? Isso nós temos aqui a partir do versículo 6. E quantas promessas de Deus a Israel? E as promessas feitas a Abraão? Deus falhou? A palavra de Deus falhou? Deus rejeitou o povo que ele disse que havia eleito, que havia escolhido? Deus rejeitou esse povo e vai deixar esse povo ser condenado, sendo que ele disse que salvaria esse povo? Então, a primeira proposta de Paulo é responder esse questionamento. E Paulo fala: não, de maneira alguma. Porque as promessas foram feitas a quem? Aos remanescentes fiéis. A promessa não é feita a toda a nação de Israel. A promessa não é feita a todos aqueles que nascem dentro da nação de Israel. A promessa não é feita ao Israel carnal. A promessa é feita à nação espiritual de Israel, àqueles que aceitam o Messias como Senhor de suas vidas. A promessa é a eles, aqueles que foram justificados. E nem todos da nação de Israel são justificados. Colocando para nós isso, nós podemos entender então que nem todos que estão nas igrejas são justificados, que nem todos que estão nos bancos, nas fileiras das igrejas, nos cultos aos domingos são salvos, que a promessa não é feita para aqueles que dominicalmente sentam no banco e ouvem a pregação da palavra. A promessa é feita para estes que estão dominicalmente ouvindo a pregação da palavra, mas que de fato confiam em Cristo como Senhor de suas vidas, que amam a Cristo de todo o seu coração, que têm fervor no coração por Cristo, que se quebrantam diante dele quando encaram a realidade da vileza do próprio coração. A promessa é aqueles que de fato derramam seu coração e toda a sua vida diante do Messias. A promessa não é feita para esquentadores de bancos. A promessa não é feita para ritualistas. A promessa é feita para aqueles que amam o Mestre, que amam o Messias e que vivem de acordo com os ensinamentos do Messias. A promessa é para esses. Esses serão salvos. De maneira alguma perderão a sua salvação. E aí, é claro que havia um contra-argumento. No versículo 14 ele vai mostrar isso para a gente.
Mas então, isso é injustiça. Você está dizendo então que Deus elegeu alguns entre os judeus para a salvação e outros não. Será que Deus não é injusto por isso? Aí vem um contra-argumento diante da primeira resposta de Paulo. Paulo fala, não, de forma alguma, isso nós vimos hoje pela manhã. Não há injustiça da parte de Deus. E Paulo fala, de modo algum, de modo nenhum, de forma alguma, há injustiça da parte de Deus. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele faz o que quer, Ele salva quem quer, Ele deixa de salvar quem Ele quer. Esse é um ato exclusivo de Deus. Ele não precisa pedir conselho a homem algum. Ele decide de acordo com o seu próprio conselho. Isso é um ato de Deus. Não há injustiça da parte de Deus. E aí, a tréplica, né? O outro argumento, que é o que nós vamos ver agora. No versículo 19, então, surge uma nova pergunta, provavelmente feita pelos cristãos judaizantes que estavam em Roma. Então, ok. Você está dizendo para a gente, então, que os salvos serão alguns excluídos por Deus entre a nação de Israel e dentre os gentios. Que, na verdade, não é simplesmente o fato de eu estar pertencendo a essa turma, essa galera, esse pessoal, que vai fazer com que eu seja salvo, mas o fato de, soberanamente, Deus ter me escolhido, de eu ter uma fé verdadeira nesse Deus. Você já disse, então, que Deus não é injusto por fazer isso, porque Ele é soberano. Então, por que Deus está se queixando? Lá no capítulo 1 você diz que Deus se queixa. Porque Deus diz que derrama a ira dele sobre aqueles que são desobedientes. Então, por que Deus está se queixando? É o que é perguntado aqui no versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, por que Deus está se queixando? Porque Ele está reclamando do fato de Israel não ter se convertido. Por que Ele está aborrecido? Porque os judeus rejeitaram o seu filho a ponto de derramar a ira dele sobre eles. E exatamente essa tréplica que Paulo agora vai responder nos versículos que nós lemos. E a resposta resumida de Paulo é a seguinte: a escolha soberana de Deus não anula a responsabilidade de Israel. Os que se perdem por sua própria culpa, sua própria responsabilidade. E os que se salvam por causa da misericórdia de Deus. Paulo então responde essa questão da perspectiva da soberania de Deus. Ele vai fazer isso até o versículo 29. E a partir do versículo 30, ele vai responder essa questão a partir da perspectiva da incredulidade de Israel. Mas eu não vou falar da perspectiva da incredulidade de Israel, porque vai ser tema da próxima mensagem. Eu vou falar da perspectiva da soberania de Deus. Então você vai ter uma sensação ao final dessa mensagem que está faltando alguma coisa. E isso é proposital, está faltando mesmo. Você vai precisar ver as cenas do próximo capítulo para poder saber o que está faltando. Você verá nos próximos versículos, quando forem expostos os próximos versículos. Então, será que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana? O fato de Deus escolher algumas pessoas para serem salvas, e não todas, não anula a responsabilidade que essas pessoas têm de suas próprias escolhas, dos próprios pecados? E aí Paulo tem essa preocupação, então, de responder isso. Mas vocês conseguem perceber que Paulo começa aqui a ficar um pouco impaciente? Olha o que Paulo fala no versículo 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? A ideia que Paulo passa aqui para a gente é: gente, parou, estou perguntando demais. Tem um momento que precisa parar de perguntar. Vocês estão querendo ir aonde não dá para ir. Parou. Pode você discutir com Deus soberano? Mas agora, vocês estão querendo entrar na discussão com Deus? Para. Chegou. Basta. Eu já respondi demais. Deus já se preocupou em responder demais os seus questionamentos. Não é hora mais disso. Parem de perguntar, parem de falar. Porque na verdade o que isso vai mostrar? Versículo 21.
Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Deus é o oleiro, nós somos a massa. Para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, e quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Na verdade, o problema real não é que se tem dúvida, não é dúvida, não estar entendendo a soberania de Deus. O que Paulo aqui, ele desnuda, ele revela, ele mostra o problema real. E qual que é o problema real? Rebelião do coração, arrogância. É não aceitar que Deus é Senhor sobre todas as coisas. É não aceitar o plano revelado por Deus desde o início. É não aceitar quem Deus de fato é e quem nós de fato somos. O problema real aqui é um problema de arrogância do coração. É um problema de rebelião do coração. E Paulo, ele meio que se impacienta nesse momento e fala: parem! Vocês agora querem discutir com Deus? Você agora quer entrar num nível como se você fosse do mesmo nível que Deus? Não é mais momento para isso. Vocês já sabem o que precisam saber. Quem é você para discutir com Deus? E ele cita aqui Isaías 45, versículo 9, e a famosa parábola do oleiro que encontramos em Jeremias como pano de fundo. E a ideia é: pode o objeto perguntar a quem o fez porque me fizeste assim? Pode uma cadeira perguntar para quem a fez porque ele a fez assim? Pode um relógio perguntar para quem o fez porque o fizeste assim? Nós podemos ficar perguntando para Deus por que fomos feitos assim? O que ele está querendo dizer? Deus é soberano. E Deus faz o que Ele quer. Ele nos cria como Ele quer. Ele nos dá o destino que Ele quer. O problema de vocês não é um problema de falta de entendimento. É um problema de arrogância. De não aceitação do plano de Deus. É um problema de orgulho. Aqui Paulo estabelece a verdade no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, que ele já começa a falar lá no capítulo 1. Ele diz: Ele é o Criador, nós somos a criatura, Ele tem autoridade, poder soberano sobre nós e sobre toda a sua criação. É dessa perspectiva que Paulo está trabalhando, que é a mesma de Romanos 1. E quando ele diz que Deus tem o direito de receber adoração, reconhecimento e gratidão, lá em Romanos capítulo 1. Esse é o direito de Deus. E quando as suas criaturas não fazem isso, Deus se sente ofendido. Quando nós não adoramos, em cada área de nossa vida, em cada momento, quando nós não fazemos aquilo que condiz com o seu santo chamado para nós, Ele se sente ofendido. E Ele tem o direito de se sentir ofendido. E nós não podemos questioná-lo quanto aos seus propósitos, quanto aos seus caminhos, porque Deus tem o direito de fazer o que quer com a sua criação. É o que ele diz aqui, versículo 21 e 22. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição dessa humanidade caída. E ele vai fazer um comparativo aqui com vasos. Dessa humanidade caída, desses vasos criados, ele toma algumas pessoas e dá-lhes destinos diferentes. Ele dá para algumas, ele faz de algumas vasos de ira, que são condenados por terem provocado a ira de Deus, são preparados para a perdição. Agora, algo interessante, quando Paulo vai falar dos vasos de ira, ele diz assim: se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Ele não fala quem preparou os vasos de ira.
Os vasos de honra, ele deixa claro que foram criados com essa condição de honra diretamente pelo próprio Deus. Por que foram preparados para ser vasos de ira? Alguns estudiosos, alguns comentaristas entendem que foram preparados para os seus próprios pecados. Os próprios pecados daqueles que são os vasos criados por Deus os condenam, os fazem perdidos, os fazem dar a passos largos rumo ao inferno. O texto aqui ele apresenta uma convergência das duas coisas: o propósito soberano de Deus, que nesse caso não vai agir sem a participação do nosso próprio pecado, para a condenação dos vasos de ira. O que a Bíblia nos ensina então é que, por um lado, a absoluta soberania de Deus, de eleger pessoas e seus destinos. Por outro lado, Deus é soberano de uma maneira que nós não sabemos explicar, mas que a responsabilidade do homem, que o prepara para a perdição com seus pecados, não é anulada. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, responsabilidade humana, soberania de Deus, há uma nuvem meio que cinzenta, que a gente não consegue entender como essas duas coisas podem caminhar juntas, mas elas caminham juntas, porque a Bíblia fala que elas caminham juntas. A Bíblia fala que nós somos condenados por causa dos nossos pecados, mas que Deus nos elegeu para o céu, para a glória, para a eternidade. A Bíblia ela não vai ignorar a soberania de Deus e nem anular ou negá-la, mas ao mesmo tempo não faz o mesmo com a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, de uma maneira que Deus não é autor do pecado, e a responsabilidade final é daquele que vai ser condenado, não é de Deus. É nesse sentido que queremos entender a palavra preparados. Nós não podemos enfatizar a soberania de Deus a ponto de negar a responsabilidade do homem, e nem enfatizar a responsabilidade do homem a ponto de negar a soberania de Deus. As duas coisas andam juntas. Versículos 30, 31 e 32. Só citando aqui para a gente ilustrar. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la todavia, e que decorre de fé, e Israel que buscava a lei da justiça não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em cima uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Israel foi rejeitado porque tropeçou nos seus próprios pecados. Aqueles que estão nas fileiras dos bancos das igrejas, domingo após domingo, serão condenados porque tropeçam, porque pecam, porque negam a Deus com seus atos, porque negam a Deus com seus pensamentos, porque negam a Deus com suas escolhas. Até que a ênfase era na eleição. E aqui Paulo, nos versículos 30, vai falar do tropeço, que é o outro lado que vocês vão entender que vai ficar faltando, que vai falar sobre então o ponto de vista da rejeição do homem, ou da rejeição de Israel. Então para Paulo não há confusão. Sabe de uma coisa? Para mim isso nunca foi confusão também. Eu não tive problema em entender essas questões aqui, desde que eu entrei na igreja. Nunca foi uma crise para mim entender a responsabilidade humana, a soberania de Deus. Nunca fiquei em crise. Eu nunca tive problema em entender que quando eu pego porque eu escolhi pecar, e que eu sou responsável pelas consequências dos meus pecados, mas que de alguma maneira o meu próprio pecado está dentro de um plano soberano de Deus. Isso para mim é algo muito tranquilo de entender. E Paulo nos mostra aqui que ele também não tem dificuldade nenhuma com isso. Ele não tem medo de dizer que há vasos preparados para a perdição, e que essa preparação envolve a escolha soberana de Deus e o pecado daqueles que são condenados. É uma carta de um missionário pedindo ajuda para a igreja, gente. E ele não está com medo de falar a verdade. Ele está com medo de falar, olha, muitos dentre vocês que serão rejeitados por Deus por causa dos pecados de vocês. Mas ao mesmo tempo, já estava decidido que vocês seriam rejeitados.
ele não tem problema com isso. Ele não traz aquela carta de um missionário que conta todas as mazelas do campo missionário, o quanto ele sofre, o quanto é difícil ser missionário, o quanto é duro viver em missões, o quanto é duro viver em outro país para então conseguir a ajuda da igreja. Não, Paulo fala aqui traz uma carta de um missionário pedindo ajuda a uma igreja, pedindo para a igreja encaminhá-lo para pregar o evangelho, em que ele apresenta de fato o que ele tem ensinado, o que ele tem pregado. Nós vemos que ira e poder, ira de Deus e poder de Deus são palavras que aparecem durante toda essa carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 1 vai mostrar a ira de Deus se revelando do céu e os atributos invisíveis revelados que revelam o seu eterno poder. Então Deus manifesta a sua ira e o seu poder na criação, mas Ele também manifesta a sua ira e o seu poder na condenação e na salvação dos homens, na eleição de alguns para a glória e de outros para o inferno. Deus também manifesta a sua ira e o seu poder nessa atividade, nessa obra. Deus manifesta ira e poder naqueles que viram as costas para Ele. E neles Deus também é glorificado, porque o seu poder é expressado. Deus suporta essas pessoas, conforme o texto fala, com muita paciência. E às vezes nós não conseguimos entender, e quando a gente olha, por exemplo, o Salmo 73, o salmista também não entendia, como é que aquele que é mal prospera? Estava conversando hoje com o Lucas e com a Bárbara sobre a série Game of Thrones, e falando que a gente está acompanhando, eu não estou entendendo, só o mal se dá bem. Eu estou doido para ver o mal se dar mal e o mal não está se dando mal. Já acabou uma temporada e o mal ainda não se deu mal. E na verdade a vida muitas vezes é assim, o mal não se dá mal. Os nossos olhos não contemplam o mal se dando mal. E nós vemos pessoas más prosperando, nós vemos pessoas más se dando bem na vida, nós vemos pessoas más conseguindo o que querem. Mas o texto fala que Deus suporta essas pessoas com muita paciência. Mas um dia, esses vasos de ira receberão sobre si a ira de Deus e serão esmagados pela ira de Deus. Mas temos os vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia, ele diz assim no versículo 23... a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Aqui ele deixa claro o agente do verbo preparar, e o agente do verbo preparar é Deus. Está claro aqui, os vasos de misericórdia foram preparados por Deus. Então quando somos condenados por causa dos nossos pecados. Quando somos salvos por causa da misericórdia de Deus. Os vasos de misericórdia são preparados por Deus. E quem ele fala que são os vasos de misericórdia? Versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também disse em Oséias: chamarei povo meu, que não era meu povo, e amada, que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Ele fala: a minha misericórdia será expressada naqueles chamados por mim. E quem são os eleitos? Quem são os chamados? Aqueles que Deus soberanamente escolheu, não apenas de Israel, mas de todos os povos espalhados no mundo. E nós aqui somos exemplos disso. Deus não cometeu nenhuma injustiça, que Paulo está dizendo. Os que se pedem por causa dos seus próprios pecados. Eles são preparados para a perdição por si mesmos, pelas escolhas que fazem, pelos seus próprios pecados. E também, claro, pelos propósitos de Deus. E os que se salvam por causa da misericórdia de Deus. Quem são os que são salvos? Judeus e gentios que amam a Cristo. Homens e mulheres
que amam a Cristo. Homens e mulheres que vivem para Cristo. Homens e mulheres que escolhem para a glória de Cristo. Esses são os eleitos, os salvos. Aqueles que vivem de acordo com os parâmetros do Salvador. Aqueles que têm desejo pela palavra, paixão pela palavra, amor pelo Evangelho, amor pela igreja, amor por Cristo. Esses são a igreja. Esses são a igreja. Sabe de uma coisa? Nós muitas vezes cometemos os mesmos erros do Israel antigo. Nós adotamos critérios estabelecidos por nós mesmos para definir aqueles que são os eleitos. E às vezes nós não só adotamos para os outros, mas para nós mesmos em critérios medíocres. Bom, se eu for para a igreja todo domingo, eu sou um eleito. Se eu fizer culto doméstico, eu sou eleito. Se eu orar, eu sou eleito. Se eu ler a Bíblia, eu sou eleito. E nós às vezes vivemos um cristianismo extremamente medíocre. Nos contentamos com as quinquilharias deste mundo. E por exemplo, lemos a Bíblia e não vivemos a Bíblia. Oramos e não vivemos de acordo com o coração. Vamos à igreja e não vivemos de acordo com o que é ensinado na igreja. Isso não é ser eleito, meus irmãos. Isso não é ser eleito. Então Deus tem um povo que não era a nação de Israel. Já no Antigo Testamento estava profetizado isso e Israel não percebeu. Estava claro, o que mais claro do que Oséias está falando, de que não seria só Israel eleito para ser povo de Deus. Mas a cegueira espiritual não permitiu que eles enxergassem isso. E essa eleição vai transcender as barreiras étnicas da nação de Israel. A palavra de Deus não falhou. Deus cumpre os seus propósitos. Agora a pergunta que nós temos que nos fazer diante dessa realidade é: será que é possível ser eleito e viver como descrente? Ter tudo e viver como se não tivesse nada? Ser justificado e viver como não justificado? Ser filho e viver como bastardo? É possível isso? Entrando nas reflexões finais sobre esse texto, eu vou responder essas perguntas agora nas reflexões finais. O primeiro apontamento que eu gostaria de fazer é: a promessa de Deus a Abraão não falhou. No versículos 4 e versículo 5 do capítulo 9, ele fala de 8 privilégios do povo escolhido. Da nação de Israel, a étnica, e da nação de Israel espiritual. Ele fala da adoção, feitos filhos de Deus. Ele fala da glória. Nós temos um sinal visível da presença de Deus. Somos santificados e reconhecidos pelo nosso caráter como filhos de Deus. Ele fala da aliança. O povo de Deus tem um pacto com Deus, um acordo. E nesse pacto ele diz: nós dizemos, nós somos o seu povo. Ele diz: eu sou o seu Deus. Ele fala de uma legislação, regras de conduta, princípios morais, valores, que não rege apenas os nossos comportamentos, mas principalmente e primariamente os nossos corações. Nós temos um culto, o privilégio de cultuar o verdadeiro Deus. Nós temos as promessas da palavra, promessas essas que são firme fundamento, uma base de vida para nós. Nós temos os patriarcas, os grandes homens da fé, os pais da nossa fé, grandes exemplos de vida para nós. E nós temos Cristo, que descendeu da nação de Israel e que é o nosso Senhor e Salvador. E ainda Paulo fala nos versículos 4 e 5, o tamanho do privilégio mostra o tamanho da rejeição. Quanto mais privilégios nós temos e negamos esses privilégios, maior será a rejeição de Deus para conosco. Porque Ele tem nos dado tantas coisas maravilhosas. E como nós somos hábeis, rápidos, astutos em trocar essas coisas maravilhosas que Deus tem nos dado pelas quinquilharias deste mundo.
pela mediocridade, pela futilidade deste mundo. Como nós somos rápidos, como nós somos bons em fazer isso. Como nós trocamos a adoção e ser chamado de filho de Deus, tendo direito à herança, ao tratamento como filho. Como nós trocamos isso e nos deixamos ser feitos filhos de ídolos. Ídolos que nos escravizam, que nos matam, que nos tiram a alegria. Como rapidamente as pessoas trocam a identidade de filho de Deus para a identidade de um bêbado, a identidade de filho de Deus para a identidade de um adúltero, a identidade de filho de Deus para a identidade de um avarento, a identidade de filho de Deus para a identidade de um consumista, a identidade de filho de Deus para a identidade de alguém que vive de acordo com os próprios sentimentos, escravo dos próprios sentimentos. Como trocamos fácil esse grande privilégio pelas quinquilharias deste mundo, a glória do Evangelho pelas glórias deste mundo. Como trocamos fácil o fato de podermos um dia estarmos diante de Deus, glorificados, justificados. Trocamos isso com receber glória de homens, aplauso de homens, elogios de homens. E como somos rápidos, fáceis em negar o Evangelho para receber o elogio de alguém. Como nós trocamos a aliança, o pacto com Deus verdadeiro, por fazer aliança com coisas e pessoas deste mundo que nos levam para longe de Deus. Como nós trocamos os valores do reino, os princípios morais do reino, por valores deste mundo, por princípios morais deste mundo, pela obscuridade desses princípios morais, pela escravidão de princípios morais que vão contra o Evangelho. Como os nossos jovens fácil trocam o privilégio de chegarem com mentes, corações e corpos puros ao casamento, por se entregarem a homens e mulheres que não estão em aliança com eles ainda, e se permitirem não serem puros quando fizerem aliança. Como trocam fácil. Como os nossos jovens trocam fácil o privilégio, a alegria de cultuar a Deus por um jogo de futebol no domingo, ou por assistir o Fantástico, ou qualquer outra coisa, pelas quinquilharias deste mundo. Como nós trocamos fácil. Como nós deixamos de crer nas promessas do Evangelho para crer nas promessas do dinheiro, nas promessas do sexo fácil, nas promessas do consumismo, nas promessas do materialismo, nas promessas do status social. Como nós trocamos fácil os grandes homens da fé, os nossos heróis, pelos heróis deste mundo, por homens e mulheres que estão na mídia, que roubam o coração dos nossos adolescentes e são aplaudidos e admirados como se fossem deuses. Como nós trocamos Cristo com tanta facilidade pelos deuses deste mundo. Segundo apontamento: Deus não é injusto quando Ele elege quem Ele quer, porque Ele é Deus. Há uma livre escolha de Deus que vai chegar ao coração do escolhido. Então, como o escolhido pode viver como se não tivesse esses benefícios? Isso era inconcebível na mente de Paulo e tem que ser inconcebível na nossa mente. Nós temos que viver como eleitos, como salvos, como sal da terra, como filhos do Deus Altíssimo. É assim que nós temos que viver. Viver como filhos adotados, não como bastardos. Somos chamados para isso. Nós não somos chamados só para ser salvos do inferno, mas ser salvos para viver uma vida que agrada a Deus. Talvez alguns judeus pensassem nisso. Nós somos judeus, isso que importa. Talvez alguns de nós pensemos isso. Eu vou à igreja, eu fui batizado, meu pai é crente, toda uma geração da minha família é crente, isso é que importa. Se nós não tivermos a fé de Abraão, fazer parte do povo de Abraão não é suficiente. Temos que ter a fé de Abraão.
Se nem todos Israel são de fato israelitas, nem todos os crentes são de fato crentes. E Jesus nos fala isso, gente. Mateus capítulo 7. Muitos chegarão no último dia e dirão: mas Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu fui presidente disso, fui presidente daquilo, eu preguei, eu evangelizei. E Jesus vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que ele está querendo dizer, vós que praticais a iniquidade? Iníquo é o que vive como se não houvesse lei. Ok, mas eu vivo tudo certinho. Qual é a lei? Como é que Jesus resume a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Iníquos são os que vivem como se não houvesse essa lei, como se essa lei não existisse, e ignoram o amor a Deus e o amor ao próximo. Paulo então ele vai citar do versículo 6 ao 13 5 casos para mostrar isso. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar dos filhos de Isaac, de Esaú, de Jacó. Ele vai falar do faraó. Ele vai nos mostrar então pessoas dentro da nação de Israel que não foram eleitas. Deus escolheu Isaac, não Ismael. Ambos tinham sangue de Abraão. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Ambos eram da descendência. Deus escolheu Moisés e não Faraó. Ambos viveram as riquezas do Egito. Não basta ser de Israel. Tem que haver a graça de Deus manifestada na fé do Pai da nação de Israel. Temos que ter a fé de Abraão. Terceiro apontamento: os que se perdem são destinados a isso por seus próprios pecados. Não há justiça da parte de Deus, mas os que se salvam são salvos somente pela misericórdia de Deus. Mediante a fé, e justos são justificados por ela sem nenhum esforço. Mediante a lei, ninguém é justificado, mesmo os que se esforçam. Provavelmente os que se esforçam demais para fazer as coisas certinhas, tudo bonitinho, esconde uma fragilidade. Talvez a falta de fé, o excesso de perfeccionismo, a atenção exagerada com as pessoas ao lado, o apontar de erro no outro, até mesmo sofrer demais com o erro do outro, talvez esconda no fundo a falta de fé. Alguém que vive escravo desse tipo de lei, de leis criadas, de leis de necessidade, de cumprir isso ou aquilo, talvez esconda no fundo a sua falta de fé. Há pessoas que vivem o cristianismo como se vivesse uma ideologia. É como fazer o que Deus manda apenas como se fosse uma tarefa a ser cumprida, sem que seja uma alegria a ser vivida. Muitas pessoas vivem o cristianismo sem ternura, sem afeição, sem relacionamento equilibrado com as coisas materiais, sem um crescimento espiritual contínuo. Se você é uma dessas pessoas, eu quero dizer uma coisa: se você não se arrepender disso, provavelmente você vai para o inferno. Se você não se arrepender de viver uma vida medíocre, se você não se arrepender de fato de não viver uma vida quebrantada diante de Deus, provavelmente vão para o inferno. Não se engane. Boas obras só são boas com Cristo. Sem Cristo, todas elas nos condenam. Então, muitas vezes, pessoas assim exigem demais dos outros. E elas não gostam de ser exigidas. Colocam um jugo muito pesado sobre outros, mas elas mesmas não gostam de carregar jugos pesados. Agora, eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, e Paulo estava defendendo isso, é uma preocupação de Paulo, eu não estou dizendo aqui que vamos viver de qualquer jeito. Eu sou a favor de uma vida zelosa, uma vida cristã, zelosa, piedosa, do rigor para com as Escrituras. Agora, tome muito cuidado para não permitir que esse zelo usurpe Cristo. Que o seu zelo seja maior do que Cristo.
que o seu zelo esteja acima da sua dependência de Cristo. Não viva como Israel, que quis viver pela lei, para a lei, e essa mesma lei o condenou. A lei não tem a função de justificar, mas de trazer a nós, pecadores, o entendimento do que pode acontecer se não cumprirmos a lei e das consequências de vivermos do jeito que queremos viver. Israel esperava o Messias no trono. Ele recebeu o Messias na cruz. Israel esperava alguém que cumprisse a lei e que vivesse a partir disso. Ele recebeu alguém que cumpriu a lei, mas que foi para uma cruz, morrer pelos pecados dos eleitos. Então os eleitos, tanto judios quanto gentios quanto judeus, são um monumento à glória e à misericórdia de Deus. Então, gente, é impossível viver tendo tudo isso como se não tivesse. Se você ganha na loteria, se você ganha muito dinheiro, como é que você vai viver como se não tivesse ganhado? Não tem lógica isso. Não dá, não encaixa. É impossível viver tendo todos os benefícios que Deus nos dá com seus filhos eleitos como se não tivéssemos. Então, ser eleito é viver como adotado e não como bastardo. Os judeus acharam que era possível. As escrituras dizem, não é possível. É o que ele fala aqui, no versículo 31. Israel, que buscar a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim com o que das obras. As mesmas obras se tornaram pedra de tropeço para eles. O eleito então entende que tem uma nova identidade. E ter uma nova identidade significa duas coisas básicas. Primeiro, ele não vai menosprezar em momento algum a presença do pecado em si próprio. Ele entende que o mundo é cheio de armadilhas e que ele está sujeito ao engano. E que a grande guerra, na verdade, acontece dentro do seu próprio coração. Ele vai estar em constante guerra contra si próprio. Nesse sentido, o descontentamento é bíblico. O descontentamento comigo mesmo. Eu sempre entendi, eu estou aquém. Eu preciso crescer. Eu preciso ser mais parecido com Cristo. Eu preciso ser mais santo. Esse descontentamento consigo, ele é correto. Só que a gente fica descontente com tudo, menos com a gente mesmo, né? A gente fica descontente com o salário, com a situação econômica do país, com a inflação, com o trânsito, com os filhos, com a casa, com o cônjuge, com o vizinho, com o cachorro, com tudo. Menos com a gente mesmo. E aí que tá, a gente vive o descontentamento errado, pecaminoso, e o descontentamento bíblico a gente não tem. Então esse entendimento do pecado dentro de mim faz parte de viver como eleito. Mas o eleito também, ele entende que Cristo nos oferece o perdão. E que porque Cristo nos oferece o perdão, há um novo futuro para nós. Agora nós somos seus filhos e temos direitos aos privilégios que esse título nos dá. Então não adote o seu problema como sua identidade, por favor. Não adote o seu problema como sua identidade. A sua identidade é Cristo. Não adote o seu divórcio, a sua depressão, a sua maternidade solitária, os seus problemas conjugais, os seus problemas financeiros como sua identidade. Não adote até mesmo coisas boas como sua identidade, como por exemplo o seu trabalho, a sua família, a sua paternidade ou a sua maternidade. Cristo é a sua identidade. Nós temos que ser como Cristo. Tudo está subordinado a isso. O que pode acontecer se nós não entendermos isso? Viveremos como fariseus. Acharemos que somos bons demais, porque cumprimos alguns requisitos, e negaremos o Salvador. Porque quando eu sou bom demais, eu não preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador quando eu entendo que eu sou ruim demais. Quando eu sou muito bom, eu não preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo quando eu entendo que eu sou mau. Como Paulo fala, que eu sou maior dos pecadores.
que a tendência do meu coração é fazer coisas ruins. Quando eu entendo essa realidade dentro de mim, eu entendo que eu preciso de Cristo todo o tempo. Deus está, então, meus irmãos, pacientemente cumprindo o seu plano de salvação através da eleição. Algumas aplicações, então, finais para nós. A salvação só é possível porque Deus soberanamente elegeu homens e mulheres dentre gentios e judeus. Agora, isso para muitos é um empecilho para a evangelização, por exemplo. Mas na verdade isso não é um empecilho para a evangelização. Isso é um estímulo para a evangelização. Por que é um estímulo? Imagina se nós evangelizássemos sem saber que Deus tem os seus eleitos. Nós já saberíamos que o resultado é vão. O que adianta? Deus não tem eleito. Todo mundo vai para o inferno. Então é exatamente o fato de saber que Deus tem os seus eleitos, que eu não sei quem são, que eu vou me lançar com fervor, com vontade, com dedicação à evangelização das pessoas. Porque eu sei que o homem, em seu estado natural, ele não cogita das coisas de Deus, ele não quer as coisas de Deus, ele não quer Deus, ele não deseja Deus, ele distorce a verdade. Então nós evangelizamos exatamente porque temos confiança de que Deus tem os seus eleitos, tem os seus escolhidos. Ele vai exercer misericórdia aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Agora, não é tema para mim falar o como é essa evangelização, porque vai ser tema do capítulo 10. Então você vai precisar continuar assistindo as cenas dos próximos capítulos para entender como é essa evangelização, porque Paulo vai falar isso no capítulo 10. Eu só preciso, num exato momento, dizer que devemos evangelizar porque Deus tem os seus eleitos. Ele vai derramar misericórdia nos vasos criados para isso. E o meio que ele usa é a evangelização. 2. Acreditar na soberana eleição também não é um empecilho para o fervor missionário, por exemplo. Paulo prefacia o capítulo falando da grande dor e tristeza que ele tinha pelos judeus perdidos. Na cabeça de Paulo, a doutrina da eleição, em momento algum, abalava o seu sentimento de compaixão pelos perdidos. Tanto é que eu mesmo já falei que ele escreve a carta aos romanos, pedindo a ajuda da igreja de Roma para evangelizar na Espanha. Não tem conflito para Paulo. Ele entende que Deus quer demonstrar misericórdia através da evangelização e da obra missionária. Muitos calvinistas nós encontramos na história da igreja de joelhos, orando, clamando, chorando diante de Deus pela petição, pela salvação da raça humana, pela salvação de homens e mulheres compatriotas, de homens e mulheres de suas próprias famílias. Um exemplo muito claro disso, se alguém não leu, e é uma grande sugestão de leitura, tem disponível para download na internet, é o diário de David Brainerd, um dos maiores missionários da história da igreja, entre os índios americanos. Acreditava na eleição, calvinista roxo, mas se entregou com ardor, com fervor à obra missionária. Ele amava evangelizar aqueles índios, ele amava estar entre eles, ele amava compartilhar a palavra com eles, e ele se regozijava, se enchia de alegria quando um deles se convertia. Quando a igreja para de chorar pelo mundo, de sentir compaixão pelos perdidos, tem alguma coisa muito errada com essa igreja. Isso não é ser reformado, isso não é ser bíblico. Nós temos que chorar pelo mundo, nós temos que chorar pelos perdidos e clamar a Deus que salve os eleitos que estão no meio deles. Então, se algum de nós aqui, por causa da doutrina da predestinação, não consegue se preocupar com a salvação dos perdidos, tem algo muito errado com essa pessoa. Porque a soberania de Deus não anula o nosso trabalho, não é um empecilho para fazer o que precisa ser feito. E Paulo começa exatamente demonstrando a tristeza dele, nos primeiros versículos, prefaciando o capítulo, mostrando a tristeza que ele estava tendo por grande parte da nação de Israel não ser salvo. 3.
Os que se perdem por causa dos seus próprios pecados. De uma maneira que não compreendemos, Deus não é autor do pecado. Embora os que se perdem são vasos de ira preparados para a perdição, mas se perdem por causa dos seus próprios pecados. 4. Ao eleger soberanamente quem Ele quis, Deus também determinou um método pelo qual eles serão chamados, que é a pregação do Evangelho. E o tema disso será capítulo 10, versículos 14 e 15, aqui da carta aos Romanos. Essas, então, meus irmãos, são algumas considerações sobre o texto lido. Eu sei que há mais coisa. O texto é rico demais. O texto é profundo demais. Talvez assunto aqui para séries de sermões. Mas o que eu apresentei para vocês, talvez sejam os tópicos principais do que o texto nos apresenta. E o que precisa ficar bem claro em nossas mentes é: não devemos nos queixar do plano soberano de Deus. É assim que Deus estabelece as coisas. É assim que será. Portanto, é hora de abrir mão do orgulho, da vaidade, da arrogância, nos prostrar diante do Deus soberano e acreditar e confiar em seus planos. Vamos orar.